Fala galera, trazendo para vocês um vídeo sobre o que é o minimalismo, que é uma coisa muito interessante. E se você ficou interessado, se inscreve aqui no canal e bora lá! Manos, o minimalismo, como o nome diz, é você aprender a viver com o mínimo. Mas não um mínimo que te faça mal, aquele mínimo que é uma coisa saudável, aquele mínimo que vai te mostrar como não ficar acumulando coisas, mas se abrindo mão delas. O que acontece algumas vezes? A gente tende a prender os nossos sentimentos em alguns objetos. Um exemplo disso seria quando alguém parte, alguém falece, alguém morre. Algumas pessoas tendem a prender tanto sentimento nas coisas que ficam da pessoa, que algumas pessoas até deixam mesmo o quarto daquela pessoa intacto. E isso não seria uma coisa ruim, a não ser que a pessoa não consiga seguir em frente à vida dela, assim como deixar o quarto de alguém intacto. É legal quando a gente guarda algum objeto, é legal quando a gente guarda qualquer coisa da pessoa, mas uma coisa simples, uma coisa que agregue sentimento, mas não uma coisa absurdamente grande. O que acontece algumas vezes é que a pessoa ela começa a confundir o guardar o sentimento em um objeto para guardar um objeto no sentimento. E como isso pode ser colocado à prova? De uma forma mais palpável, que a gente consiga pegar e sentir. Independente, existem duas formas simples que a gente vai conseguir observar. Mas independente disso, a gente tem que ter a noção que a gente está fazendo isso baseado na vivência de cada um, olhando a perspectiva de cada um e sempre de cada um. A gente nunca pode julgar tudo pelos outros, tudo por todo mundo, como se a gente fosse generalizar tudo numa coisa só. Da mesma forma que quando alguém perde alguém, igual eu tinha comentado anteriormente, aquela pessoa tem um sentimento por aquilo e ela vive aquele sentimento daquilo. Então como vai funcionar? A primeira forma é a gente tentar olhar o sentimento que a gente tem naquilo. Tentar observar como aquilo afeta nossas vidas. Vou colocar de uma forma mais simples para que seja uma coisa mais leve, mais sossegada de se pensar. Eu tenho 10 peças de roupa. O que aquelas 10 peças de roupas representam para mim? O que cada peça de roupa representa para mim? E principalmente, o que uma peça de roupa que hoje em dia eu não uso mais representa para mim? Porque quando a gente olha de uma forma onde eu tenho uma coisa pequena, bem simples, que eu não utilizo, eu não trago mais aquilo para minha vida, por que eu ainda tenho? Onde se torna útil uma coisa da qual eu não faço mais, eu não tenho mais utilidade para mim, aonde eu não coloco ela mais em uso, eu não coloco mais ela em processo. Algumas vezes ela fica guardada no canto, bem lá no cantinho do guarda-roupa, no cantinho, jogado, e a gente não vê, a gente nem vê ela, mas a gente tem um sentimento do qual a gente não quer tirar ela da nossa vida. Então, o ponto é esse. O ponto é ver esse sentimento. Se aquela roupa te lembra amor, se aquela roupa te traz paixão, se aquela roupa te traz dor, se aquela pecinha, pequenininha pecinha de roupa te traz um sentimento tão grande. O que acontece algumas vezes é como eu disse, o sentimento que está naquele objeto é maior que o próprio objeto. Então, você guardar aquele objeto é uma forma de guardar aquele sentimento com você. Sendo assim, a gente não vai estudar como se livrar do objeto. A gente vai estudar como sentir o sentimento, guardar aquele sentimento com a gente, sem ser ou sem precisar daquele objeto. Essa é a primeira forma. A segunda forma seria a gente ter uma visão melhor do que está acontecendo com a gente. Ou seja, como a gente colocou aquele objeto em cima do sentimento. Qual que é a diferença? Quando a gente coloca um sentimento no objeto, seria, por exemplo, assim. Eu tinha aquela roupa, e aquela roupa, enquanto eu estava usando ela, aconteceu isso. Então, eu coloquei o sentimento no objeto. A gente pega uma coisa de alguém, calma, não é roubar, não entendeu errado, não é roubar. É quando a gente pega uma coisa de alguém que foi dada com um sentimento. Se for roubar vai ser medo, mas não é roubar. Mas o ponto é que, tipo assim, a gente tem que receber aquilo com o sentimento que a pessoa nos dá. Quando a gente era pequeno e algum familiar vinha dar um presente pra gente, a gente não gostava, a gente não podia falar, eu não gostei. Vocês percebem como a gente se reprime e se impede de dar o nosso ponto de vista, mesmo sendo apenas uma criança, porque a gente não pode demonstrar o que a gente sente, porque desde pequeno a gente já é preso. O minimalismo vai falar exatamente isso. A gente não pode segurar aquilo que a gente pode simplesmente abrir mão para sentir. Então, se a gente recebe uma peça de roupa com o maior carinho do mundo e a gente não vai fazer a utilização daquela peça de roupa, não faz sentido a gente ter aquela peça de roupa. Ah, mas foi minha mãe que deu. Tudo bem, eu entendo que foi sua mãe que deu, eu entendo que foi seu pai que deu, eu entendo que foi o pai do amigo do seu cachorro, que é amigo do seu tio, que é amigo do seu cunhado que te deu. Mas o ponto não é esse. O ponto não é quem deu. O ponto não é o sentimento que tá ali. O ponto é que aquela pessoa não vai gostar mais ou menos de você
por você dar ou não aquela peça embora, ou por você se livrar, vender, ou seja lá o que você vai fazer. O ponto é que quando a gente olha para uma peça de roupa, uma simples pecinha de roupa aqui na minha mão, uma simples pecinha de roupa na minha mão, a gente não tem que olhar tudo que está atrás dela, tudo que está perdido nela. Não, a gente tem que olhar ela como uma simples peça de roupa, porque objetos foram feitos para ser objetos. A não ser que esses objetos tenham um histórico, o que é bem diferente de ele ter um sentimento ou ser colocado como um sentimento. Um exemplo. Eu nunca trabalhei na minha vida, mas a primeira vez que eu trabalhei eu consegui $1. Nossa, mas por que foi $1? Não é Brasil? Sim, é Brasil. Porém, o dólar é o que mais está fora da nossa realidade. Então, pensa comigo. Você conseguir R$1, você gastaria, porque quando a gente era pequeno, nossos pais davam dinheiro pra gente. Mas $1, trabalhando pela primeira vez na vida, olha o histórico, olha a energia que tem nisso aí. Mas eu tenho que pensar assim, esse dólar, eu tenho que guardar ele como se ele fosse a última coisa da minha vida? Depende. Você pode fazer um quadro dele e guardar a sua vida. Você pode colocar como se o dinheiro tivesse algum significado. Da mesma forma que você pode colocar como se esse dólar fosse só um dinheiro que vai comprar algo. Mas o ponto é que ele tem um histórico. Então você depositar um sentimento nele, ou ver um sentimento nele, às vezes pode até fazer sentido. Só que o ponto é que você não está vendo o sentimento ou ele tem sentimento. Na verdade, é uma conquista. E conquistas são coisas diferentes. Aí você pergunta pra mim assim, por quê? Por que, meu? Por que diferente? A conquista é diferente pelo simples motivo dela não ser nenhum nem outro, ela ser os dois. Ela não é uma coisa que teve sentimento e ela não é um sentimento que teve alguma coisa. Ela é os dois. Ela é uma coisa e um sentimento ao mesmo tempo. E é isso que a gente sempre vai correr atrás. Que são nossos sonhos. E é isso que é conhecido como sonhos. Então a gente não vai manter coisas com sentimentos, a gente não vai manter esse sentimento em coisas. A gente vai juntar e a gente vai correr atrás de sonhos. E isso que representa o minimalismo. É você ter o pouco para você correr atrás do tudo. E não você ter o pouco para correr atrás do muito. Algumas vezes a gente tenta economizar um dinheiro, a gente tenta guardar um pouco para correr atrás de uma coisa muito maior. Só que o ponto não é a gente correr atrás de uma coisa muito maior, é a gente correr atrás de uma coisa que não é qualificada, que não é quantificada. É uma coisa que ela simplesmente é aquela coisa sensacional que faz a gente brilhar o olho, que faz a gente sonhar. Esse é o ponto. E o minimalismo em si, ele não é uma coisa que só tem a ver com objetos, não tem só a ver com sentimentos. Ele tem a ver com pessoas, relações, tudo. Desde pagar uma academia para ir treinar, a ter seus próprios pesos em casa, de ter um computador super potente, a ter um simples livro que você possa ler, porque tem a ver com usar todo o potencial daquilo que se tem. Um exemplo disso perfeito seria ter 50 livros aonde você lê 10. Seria errado dizer, eu quero ter uma biblioteca, uma livraria. Eu quero ter uma biblioteca, por isso que eu tenho tantos livros. Não seria errado. Por quê? Eu estou tirando todo o potencial que eu tenho de 50 livros, mesmo eu lendo só 10, porque o meu foco é outro. O problema é quando a gente fala para nós mesmos que o nosso foco é ler aqueles livros e a gente tem livros que a gente nunca vai ler ou talvez não consiga ler. Por quê? O minimalismo, ele tem um foco que é você utilizar, como eu disse, todo o potencial de algo. E para você usar todo o potencial de algo, primeiro você tem que ser sincero com você. E você ser sincero com você, essa é a parte difícil. Porque se você tem pouco dinheiro e você fala, ah não, mas eu não preciso de mais. Ah não, eu não vou ser mais. Mas espera, por que sempre o minimalismo volta pro dinheiro? Porque o dinheiro, ele não é o principal, mas ele é um facilitador. E sendo esse facilitador, ele acaba se tornando uma moeda universal para você conquistar todos os seus objetivos, e nesse caso, seus sonhos, para brilhar o olhinho no final do ano, para brilhar o olhinho no final de semana e, chegar longe. Esse é o ponto total. O meu objetivo é ensinar para vocês como melhorar como pessoa, melhorar em questão a dinheiro, melhorar com a sua família, melhorar com seus amigos, melhorar com todo mundo. Porque a gente vive numa sociedade onde a gente aprende que quem tem mais é melhor, quem tem muito é melhor. Esse hábito consumista, essa ideia de gastar, não te leva a nada. A gente tem que aprender a viver com pouco, mas não é aprender a viver com pouco porque isso vai ser melhor. Não, é aprender a gostar do pouco. Porque quando a gente tem muitas coisas, a gente não consegue dar valor nenhuma. Essa é a verdade. Quando a gente tem poucas coisas, a gente sabe dar o valor certo, sabe quanto valor tem, e às vezes a gente sabe até mesmo quanto o preço vale. Tudo bem, alguns objetos a gente não consegue dar preço, porque o valor deles é muito maior. E preço e valores são coisas diferentes, mas isso é um assunto para outro vídeo. O ponto é que a gente tem que saber como olhar as coisas não só por quanto elas custam, não por quanto elas custam, isso não, mas sim por quanto elas valem pra gente.
Meu, se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Ó, gostei, mano. Se inscreve, mano. Compartilha esse vídeo pra me dar aquela força. E é nóis!